Naquele caso que nós vimos, transtorno por era muito forte, muito proeminente, ainda havia uma correlação bastante definida entre as doenças do paciente após esse transtorno por. Então, eu não posso ignorar isso, nem deixar isso sem levar em consideração. O meu remédio tem que cobrir aquele transtorno por. Mas isso não significa que essa será a única base da prescrição. Será meu ponto de entrada, no caso, será o ponto pivô, o ponto principal que vai percorrer, estar em todo o caso. Mas não significa que nós devemos ignorar outros sintomas. Então, o remédio tem que cobrir o transtorno por, bem como as outras características desse paciente. Há uma ou duas características muito importantes nesse paciente que estão presentes. Que nós já discutimos, vocês já conhecem. Mas se nós conseguirmos encontrar na tomada de história, né, tome-o, senão você terá que fazer uma tomada de comportamento, atitude, emoções, reações, sensibilidades, ligações, tolerâncias, gostos, desgostos ou falta de gosto, tanto a nível da mente e do corpo. Então, ou seja, isso aqui nós estamos falando dos aspectos mentais e os físicos, incluindo os gerais físicos de ter mais, sede, desejos, perspiração, fezes, trânsito intestinal, etc, etc, etc. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a prescrição. Bom, esse paciente tem algumas qualidades que eram importantes junto com esse transtorno por. Então, o remédio está muito claro. Eu não vou dar para vocês o remédio agora, mas vocês vão ver que você vai ver que quando o paciente tem algumas qualidades importantes que também estão presentes nesse outro caso, vocês vão ver isso. Nós temos cisto ovariano com hipotiroidismo. Então, nós vamos ver esse caso e aí, então, vamos discutir a questão do remédio. Muito bem, não se esqueçam, tá? Lembrem-se desse caso. Tá? Não se esqueçam dele. Então, agora vamos falar sobre esse caso de cisto ovariano com hipotiroidismo. Muito bem. Senhora de 37 anos com queixa de constipação grave, menstruação falha, queda de cabelo, dor no ombro e nos joelhos, ganho de peso de mais de 3 quilos, só 3 quilos, né? E a paciente entrou em pânico, ela só tinha engordado 3 quilos e a paciente entrou em pânico. Então, eu tenho que elogiar todo mundo sobre, eu tenho que elogiá-los, né, sobre, em função das suas competências de observações. Mas, entretanto, só 4 pessoas observaram um aspecto importante. Desses 50 participantes, só 4 fizeram uma observação importante. Então, eu estou muito feliz com essas 4 pessoas e triste com os outros 46, que as suas habilidades de observação, que desde que a gente está falando sobre isso, desde o primeiro dia do seminário, ninguém observou, ou se observou, não falou. Então, poderia ter, pelo menos para me agradar,
gente, vocês deviam ter falado alguma coisa. Eu espero que vocês sabem do que eu estou falando, né? Vamos lá, cadê as suas competências de observação, as suas habilidades? Ai, que legal, obrigado. Quem falou? Quem falou? Quem falou que eu tô magrinho? Não, eu não tô magrinho. Ainda não tô magrinha. Ainda tem um caminho longo a percorrer. Mas vocês não notaram, não é possível. Eu achei que a hora que eu entrasse, todo mundo ia falar. Eu trabalhei muito, foi difícil, foi um sacrifício. Eu adoro comer, gente. Meu primeiro amor é comida. Mais do que minha mulher e meus filhos, eu gosto de comer. E eu cortei a minha ingesta de comida tanto que eu achei que o meu sacrifício seria notado imediatamente. Vocês iriam notar, me parabenizar. E só 4 pessoas, né? Me elogiaram. Bom, tá. Tá, ainda não está tarde. Vocês podem vir me parabenizar, tá? Tá, ainda não está tarde, ainda está em tempo. Então, eu perdi muito mais que 3 quilos, então eu devia estar muito feliz mesmo. Então, essa paciente engordou 3 quilos e já estava em pânico. Ela falou, mãe, doutor Bandish, como é que é isso? O que é isso? Eu engordei 3 quilos, faça alguma coisa. Ela tinha uma espinha no rosto. E ela, oh meu Deus, o mundo vai acabar. O que está acontecendo com esse mundo? Né? Por causa de uma espinhazinha, uma mísera espinha. Então, letargia, fraqueza, mudanças de humor, desejo de ficar sozinha. Dor grave no abdômen e nas coxas, especialmente antes e durante a menstruação. Essas são as queixas dessa paciente. O apetite normal. Prefere comida quente, morna. Constipação. Tem que fazer força. Urina normal. Sede, sedenta. 10 a 12 copos por dia. Temperatura normal. Desejos. Iogurte, coalhada, né? Iogurte caseiro. Tá? Sem açúcar, sem nada. Feito em casa. Doces. Leite. Chocolate. Aversão nada em particular. Suor normal. Nada notável, nada digno de nota. Sono repousante, 7 horas por dia. Gosta de dormir de barriga para baixo. Ela tem sonos ou pesadelos, melhor, que a assustam. Termais. Ela gosta de cobertor bastante grosso o ano inteiro. Ela não consegue tolerar os extremos de temperatura, mas tem uma preferência por calor. Então ela tolera o calor um pouco mais. Então o paciente definitivamente ela é friorenta. Então, no sol, mais de 10 minutos no sol causa dor de cabeça. Ela tem cefaleia central. Ciclo regular, é cada 26, 27 dias, fluxo normal, escuro, um pouco escasso, sem coágulos, né? E sem manchas, não causa manchas. O paciente tem dores abdominais e na coxa, 2 dias antes da menstruação e também no primeiro dia da menstruação.
Ok, muito importante aqui, ó, fluxo normal, tá? Escuro, escasso, sem coágulos e sem deixar manchas. Tá, friorenta. Nós temos aqui um problema de que dor de cabeça se agrava com o sol. Essa é a situação da vida dela e mentais. Uma senhora casada com duas crianças, 2 filhos, nascida e criada em Mumbai, né, com o marido, e mora também com cunhado, sogro, sogra, cunhada. Então, esse FLML é father-in-law, que é sogro. Mother-in-law, sogra, tá? Então, o casamento dela foi um casamento por amor. Ela é de uma comunidade diferente da comunidade do marido. Então, muitas pessoas se opuseram a esse casamento. As 2 famílias se opuseram a esse casamento, né? No início, as 2 famílias não estavam concordando com esse casamento. Na Índia, quando a gente fala de castas, né, e religião, ainda há problemas, muita resistência, especialmente quando se fala em casamento. Quando tem um casamento entre jovens de comunidades diferentes. Então, há uma grande oposição. Então, houve uma época em que, se 2 pessoas de comunidades diferentes quisessem se casar, seria o início da Terceira Guerra Mundial. Houve uma época, né? Então, às vezes, as brigas eram tão graves, tão importantes, que chegavam a ter óbitos, né? Então, haveria quase feudos, né? Então, hoje em dia nem tanto assim, mas no caso desse casal, vindo de comunidade diferente, houve um desacordo inicial. Então, nessa situação, essa paciente, ela simplesmente, eles, né, se forçaram a barra e se casaram mesmo contra a família. Então, a natureza do paciente, né, a personalidade dela, né, pode se deduzir bastante a partir dessa atitude dela. Então, os problemas com o sogro, com a sogra, tal, e ela conseguiu, na realidade, conciliar as 2 famílias. Hoje em dia, elas estão tranquilas, né? Então, as 2 famílias se juntaram, né? Ela conseguiu estabelecer essa conciliação sem problemas. Depois do casamento, ela tinha uma cunhada mais velha, né, a esposa do cunhado. Ela teve problemas, né, com essa senhora e cortou o relacionamento, né? Então, e hoje em dia ela não tem mais nenhum relacionamento. Ela cortou a conversa com o cunhado e essa concunhada, que é a esposa do cunhado. Na infância, ela era uma estudante de média e nem terminou os estudos. Ela simplesmente tem um diploma, um certificado, né, em fashion, em estilista, né, de uma instituição particular. Tá, ela não é tão criativa assim não, tá? O fashion design, né, na Índia, quando uma moça não completa os estudos, ela tem 2 opções. Ou fazer um curso de culinária, para aprender culinária e se tornar uma boa cozinheira, e aí se casar e se tornar uma boa esposa, prendada, ou ela entra para um instituto de moda pequeno, né? Tem milhões, né? Em cada esquina tem um monte desses institutos, são chamados institutos de moda ou de desenho de moda,
E aí não precisa nem ser muito bom no desenho, basta ser inteligente, 2 mãos, né, e um lápis. Então todo mundo pode matricular nesse tipo de instituto. Então, quando alguém falar que tem um certificado de um instituto de desenho de moda ou estilista, você já pode saber que, primeiro, ela não terminou seus estudos acadêmicos e, segundo, isso aí era a única opção que ela tinha, a não ser culinária. Se um rapaz, se um homem falar, ó, eu sou agente, né, no caso, agente não, corretor de imóveis, significa o quê? Que essa é uma pessoa desempregada, que não tem trabalho, que não está fazendo nada, e essa é a única coisa que ele pode fazer, que é se tornar um corretor de imóveis. Não precisa de qualificação, não precisa de treinamento, não precisa de nada, né? É só falar assim, ó, essa casa está à venda, se eu quero comprar, que lindo, então o dono é esse. Então, promover a reunião entre os dois, né? Então, pronto. Ou seja, se um homem falar para você corretor de imóveis, vocês já sabem, né, o que isso significa. E se uma jovem falar, eu tenho um diploma de desenhista, estilista, vocês já sabem também o que significa. Ou seja, não tinha interesse em estudos, fez um cursinho qualquer. Ela é o quê? Não diligente, né? É o que a gente pode depreender a partir dessa informação. Qual foi o primeiro caso? A senhora era o quê? Primeira, ela era o quê? Lembra aquele primeiro caso? Não diligente. Não estava muito interessada nos estudos, mas ajudava a mãe no trabalho de casa. Na infância, ela ficou com os pais, ela morava com os pais, né, naquela família estendida. Então, na infância ela era muito teimosa e ela simplesmente batia o pé para que todo mundo fizesse o que ela queria. Então, era mandona. Nunca partilhava seus pertences com ninguém e trancava tudo. Trancava tudo, deixava tudo trancado para não ter que ficar partilhando as coisas dela com ninguém. Muito mimada. Ela era primogênita e nasceu depois de 6 anos de casamento. Então, os pais já estavam casados há 6 anos antes dela nascer. Eles estavam tentando engravidar, né? A esposa estava tentando engravidar já há 6 anos. Então, essa criança era muito importante para eles. E aí, o resultado foi isso. Ela foi muito mimada. Muito mimada. Bom, desde a infância e até agora, ela é uma criança muito extrovertida e faladora, tagarela, muito, assim, muito simpática, fazia amigos com facilidade e tinha muitos amigos, bastante amigos. Ela gosta de dançar e já participou de vários espetáculos de dança. Ela dançava no palco. Então, ela é boa nisso, era boa nisso. Então, ela disse que se o marido falasse com outra mulher, entendeu? Ou se apenas encostasse numa mulher, ou apertasse a mão, cumprimentasse, ela ficava morrendo de ciúme. Mas ela, ao mesmo tempo, ela falou: eu confio nele completamente, porque esse foi um casamento de amor por amor, mas se o marido cumprimentar outra pessoa, uma senhora, ou falar, vamos dizer, de uma forma mais meiga ou doce com uma outra senhora, ela morria de ciúme.
Então, essa é uma informação que os pacientes não dão para a gente com facilidade, assim, imediatamente, né? Você tem que, ao tomar o caso, você tem que ir pescando essas informações, né? Mas essa senhora falou sem problema, falou, olha, se meu marido conversar com outra mulher ou com a voz mais meiga ou mais suave, ou se cumprimentá-la, pegar na mão dela, eu vou morrer de ciúme, mas eu confio plenamente nele, porque ele não vai me trair. Ou seja, nós temos uma característica aqui de ciúme. Ela estava assim preocupada com o peso, né? Ela engordou 3 quilos e estava em pânico. E ela também tinha muita preocupação com a sua aparência, né? Uma espinhazinha no rosto, ela já estava super preocupada. Ela gosta de se vestir, ela é vaidosa, usa joias, e minha assistente observou que ela estava super enfeitada com muitas joias. Ao vir a essa consulta, ela estava toda enfeitada, cheia de joias. Minha assistente fez essa observação. Aqui o resultado do ultrassom em 2012. Cisto de paredes claras com essa dimensão, né, no ovário direito. O ovário esquerdo normal. O resto, todos os outros órgãos normais. Baço, tal, não tinha nenhuma cálculo na vesícula. Tudo normal. Esse ultrassom foi feito em abril de 2012. According to the husband, segundo o marido, essa senhora é muito raivosa, colérica, e ela é bastante agressiva quando ela está colérica. Ela fala, ela se expressa quando está com essa raiva, com essa cólera, mesmo se a outra pessoa for mais velha. Mas também se esquece, rapidamente. Ela fala, ela se expressa, ela verbaliza, mas em seguida ela se esquece. E ela responde, até se a pessoa for mais velha, né, ela dá respostas assim agressivas. E na Índia isso não é o comum. Nós, na presença de uma pessoa mais velha, nós suprimimos essa raiva. Bom, voltando à senhora, ela gosta de ser reconhecida, né? Ela gosta de ser elogiada, né? E ela faz as coisas para ser elogiada, reconhecida e também para ser, na realidade, para receber o elogio que ela quer receber. Vamos ver um vídeo dessa senhora? બોલો મને છે ને તમે પહેલેથી કહો તમારી શું તકલીફ હતી કહો તમે મારી પાસે શેના માટે I told her to tell me. Mas aí eu pedi a ela que me contasse, né, qual era o problema que ela tinha, né, desde o início. Aí ela falou assim, nossa, não consigo me lembrar de tudo,
Como é que eu posso me lembrar de tudo que eu senti antes? Oh, meu Deus! Como é que eu vou conseguir lembrar disso? Faz um ano já. Então, olha, eu quero que vocês observem a reação dela. Então, aí eu falei para ela, tá. Então, é claro que a senhora não vai se lembrar, porque já a senhora foi curada, a senhora está curada. Então, sem dúvida, a senhora não vai se lembrar de nada. Ai, sei lá, não sei se eu lembro. Olha só, observem o rosto, a expressão. Alguma depressão, constipação também. Queda de cabelo, sem problema. Ela falou sobre todas as outras coisas, mas não falou sobre o aspecto mais importante. Hipotiroidismo e o cisto ovariano, a coisa mais importante. Eu não estava preocupado com a tireoide. Foi o senhor que me falou que eu estava com um problema de tireoide. Eu só estava preocupado com sintomas. B12 menos, D3 também menos, queda de cabelo, constipação grave, agora melhorou muito, mas ainda está presente. Só nos últimos dias, nesses dias anteriores à consulta, mas está bem. Ela falou que tinha fibrose, né? E claro, o cisto ovariano que já não está mais presente. Então, a tireoide também normalizou, sem remédios, ela não está mais tomando remédios, melhor dizendo. Ela fez também ultrassonografia e teve os resultados, né, para o problema dela de tireoide. Aí ela falou, não sei se meus sintomas era por causa da tireoide ou deficiência de vitamina B12. Eu não tenho a mínima ideia. Na realidade, é problema seu. Você que tem que falar isso para mim. É o seu trabalho. Aqui, ó, 2,55, né? TSH. 2.55 thyroid and vitamin B12 absolutely normal. Bastante normal, 280. Tem que estar entre 187 e... Né, os vegetarianos realmente têm valores menores, mais baixos. Aqui outro resultado de exame. Eu estou falando sobre tireoide. Aí ela fala, eu quero um remédio para a pele. Eu estou com espinha. Ela tem uma espinhazinha aqui, né, que também já melhorou. Tá vendo aqui na mãozinha dela, essa mancha? Talvez seja comum, né, no mundo ocidental, mas na Índia não é tão
comum, é uma tatuagem, né? Lá na Índia não é tão comum assim ver tatuagem. Eu tô achando que minha pele está escurecendo e essa espinha aqui, será que vai ter espinha no corpo inteiro? Aí eu falei, não, não, sua pele não está ficando escura, você está bronzeada. Aí ela falou assim, mas que sol? Eu tô sempre em casa, eu nunca saio ao sol. Eu não saio no sol, nunca. Eu tô sempre em casa, tô no carro, com ar-condicionado, na minha casa com ar-condicionado. Não sei, você que tem que me falar. Você que é o médico, ué. Aí eu falei, uai, por que você tá bronzeada? Ela falou, sei lá, você que me fala, você que me diz aí, explica aí. É o seu trabalho, você que tem que me explicar. Né? A menstruação normal, regular, ciclo regular. Like them because now absolutely 17 de dezembro, 15 de janeiro, 17 de fevereiro, absolutamente normal e regular. Agora eu melhorei do cansaço, então isso realmente melhorou bastante. Antes eu tinha dor só no joelho direito, agora nos dois. Melhorou, né? Mas ainda está aí. Eu falei, por quê? Por quê? Ela falou, não, porque agora eu estou indo na academia, perder esses 3 quilos, né, que eu ganhei. Eu também estou dançando bastante. Então, ó, faz favor de aí me dar um remédio para perder peso, viu? Eu fico um pouquinho cansada quando eu volto da academia, né? Um pouquinho. Olha, aqui, vamos observar, né? Vocês viram a outra mão? Importante olhar aqui. Okay. Fine. Baki, bhuk ekdam barabar, appetite absolutely fine. Appetite is absolutely fine. Apetite normal. Sono também. Constipação só nesse último mês, né? Normalmente eu tenho intestino regular. Ai, mas esses 3 quilos realmente estão me incomodando. Eu tô redonda. Eu tô redondinha. Eu tenho que voltar a ter meu corpo normal. Assim, como se eu fosse uma bola. Isso, ela tá falando de 3 quilos, hein? Né? De vez em quando eu tenho gases, é por isso que o abdômen está distendido. Okay, but नीचे नहीं छूटेगा ऊपर भी होता है. Okay, fine. Any abdominal distension check. ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ I avoid to go with my friends also. Os gases, às vezes ela tem flatulência, né? Aí ela falou, eu fico com tanta vergonha, eu não tô nem saindo com meus amigos, porque às vezes, né, eu tenho esse problema e eu não quero sair para não passar vergonha. Então, é uma pessoa muito extrovertida, gosta de sair, mas em função dos gases, ela de vez em quando sai, né? E aí ela morre de vergonha. Aí ela parou de sair com os amigos.
Okay. Weight is also under control, right? કોઈ વધ્યું નથી ઘટ્યું નથી વધ્યું છે તમે क्या હમણાં last time 56.5 હા to આ મહિને I said okay now weight Aí eu falei, tá, o peso está sob controle? Ela falou, não, aumentou. Não, agora eu tô pesando 56,5 quilos. क्या 6.8 56,8 quilos. એની પહેલા 58.3 હતું જીમમાં તમારે 1 કિલો વજન વધારે but my scale on the gym is showing Mas a balança na academia tá mostrando que eu tenho mais, engordei mais, meu peso está mais que isso. one more small video of hers I'll show you Mais um pedacinho aqui de vídeo. મને થોડો તમારો બ્રેક પર્સનાલિટી છે ને સ્વભાવ વિશે કહો now I'm asking her about her nature Agora estou perguntando para ela, fazendo perguntas sobre a natureza dela. O que aconteceu com o som, gente? અથવા સારું તો જેને સારું ખરાબ તો રિઝલ્ટ એકદમ ખરાબ અચ્છા હા તો હવે કેમ આ ચેન્જ કેવી રીતે આવ્યો અને what do you think is the reason for the change so after medicines you feel કે ગુસ્સો ઓછો થઈ ગયો ઇગ્નોર કરતા શીખી ગઈ છું હા હા અને અમુક વસ્તુ જેને મારા ઇનલોસ સાથે જ મને વધારે થતી હતી એટલે તમે લેટ ગો કરવાનું અચ્છા ઓકે તો હવે ઇનલોસ સાથે જ રહ્યો છો પણ છતાં ટ્રાન્સફર कैसे करो मैं बाद में हाँ મને થોડો તમારો નેચર પર્સનાલિટી છે ને સ્વભાવ વિશે કહો સ્વભાવ તો બહુ ગરમ છે ગુસ્સો બહુ આવી જતો હા પહેલા એવું ઇનિશિયલી હવે તો હું બહુ લેટ ગો કરવાનું સ્ટાર્ટ કરી voice I don't know why the voice is not coming Tô com um problema aqui, não tô ouvindo a voz. सीधो रिलेशन कट ऑफ જ करना पर टोटली अच्छा જે વસ્તુ હા ટોટલી એટલે આઈધર યસ ઓર નો અથવા સારું તો જેને સારું ખરાબ તો રિઝલ્ટ એકદમ ખરાબ અચ્છા હવે એવું નથી હા તો હવે કેમ આ ચેન્જ કેવી રીતે આવ્યો યા ઓકે ગુડ મોર ઓકે સો આફ્ટર મેડિસિન્સ યુ ફીલ કે ગુસ્સો ઓછો થઈ ગયો ઇગ્નોર કરતા શીખી ગઈ છું હા હા અને અમુક વસ્તુ જેને મારા ઇનલોસ સાથે જ મને વધારે થતી હતી એટલે તમે લેટ ગો કરવાનું અચ્છા ઓકે તો હવે ઇનલોસ સાથે જ રહ્યો છો પણ છતાં બી હવે જે દિવસમાં જે એવરીડે જે પ્રોબ્લેમ્સ થતા હતા ઘરમાં જતી રહી બધું છોડી દીધું એકદમ છોડી મને એક એવું થઈ ગયું છે અંદરથી કે મને હવે ઘરમાં ઝઘડા જોતા જ નથી મને લાગે છે બીકોઝ ઓફ ટેન્શન બીકોઝ ઓફ ધીસ ઓલ ધીસ થિંગ્સ Yes, they have come because of stress only, the thyroid, the
સ્વભાવ કેવો કે પેલા ઈ કયો અને પાછું અત્યારે બીજો શું ચેન્જીસ દેખાય છે શું લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ શું ગમતું તમને what are your likes મને જ પ્યાર કરે. હા અચ્છા કોણ હસબન્ડ ચિલ્ડ્રન મારો જ રહે. અચ્છા મમ્મીનો નહીં, એટલે સાસુ. Okay, I'll just anyway you're not going to understand. Bom, eu vou falar porque, de qualquer forma, She's talking about ela, family. ela está falando sobre a família. My husband should only love me. Ela fala, meu marido só tinha que amar a mim, Husband né? should not love her mother. He should only love O me. meu marido não tinha que amar a mãe dele, só a mim. Ela é muito possessiva. Why? Por quê? And when there's some problem in the house Então, between quando the há mother-in-law and the wife, Problemas em husband casa has to support the wife. entre a sogra e a esposa, ela fala, meu marido tem que me apoiar, não é ela. My parents home and I Aí have ela to come falou, não, aí eu questionei, né? Aí ela falou, não, eu saí de casa para acompanhá-lo. Então ele tem que apoiar a mim e não a mãe dele. out. Why are you not supporting me? Por que ele não está me apoiando? The husband says, I don't want quarrels in the house. O marido fala, eu não quero briga em casa. Então, Take my mother's side. por isso que às vezes eu tenho que ficar do lado da minha mãe, para não ter conflito. My mother, I have Basicamente, eu apoio você, né? No fundo, no fundo. Mas eu fico do lado da minha mãe para evitar conflito. અચ્છા એટલે ફેમિલી સામે ઈ તમને વળે અને પછી પાર્ટમાં તમને પૂરું કરે તમારો સિસ્ટર તો કેવું લાગે After my husband explained to me, Depois que meu marido me explicou, né, que, olha, eu tenho que cuidar da minha mãe também, né? Ela é minha mãe, eu não posso simplesmente abandoná-la. Então eu não posso sempre estar do seu lado. Ele explicou para ela assim, tranquilamente. Aí eu falei: "Ah, então tá, tudo bem, tranquilo, entendi." what is this smile? E esse sorriso, o que que é? O que que vocês acham? What kind of a smile is this? O que vocês acham desse sorriso? O que que significa esse sorriso para What vocês? kind of a smile? Que tipo de sorriso é esse? Huh? Victory. It's a victory smile. No, it's not victory. Victory would be, yeah. Um sorriso de vitória seria yes, né? Não é desse jeito. Nice smile, no? Such a beautiful, big. Não, um sorriso bonito, um sorriso aberto, né? Olha, todos os dentes aparecendo. What is this smile? O que é esse sorriso? Anybody? Alguém? Vamos lá, povo. Que tipo de sorriso é esse? Happy, yes. But Feliz? obviously happy. Sim, claro, óbvio. Huh? Smile. I'm talking about smile. Behavior of open-hearted smile. Um sorriso de coração aberto. Open-hearted smile. Um sorriso com o coração aberto. Vem do fundo do coração esse sorriso. Sorriso livre. Very free smile. Sorriso aberto. I said, what do you mean by attention? Aí Praise. eu perguntei para ela, o que você quer dizer com atenção? Você quer elogio? Ela falou, sim, eu quero atenção, elogio. Quero ser reconhecida. Want people to appreciate what I do. Eu what I quero am. que as pessoas reconheçam o que eu sou, o que eu faço. So she
She said, I need to be appreciated. Okay, what do you Eu mean? preciso I said, desse reconhecimento. Aí eu falei, como assim? As coisas diárias, suas tarefas diárias? Tipo, seu almoço tá ótimo, a casa tá limpa. Aí ela falou, não, não é assim não. Meu sogro estava doente, né? Ele foi hospitalizado e depois ele foi, teve alta. E aí eu cuidei dele muito tempo e eu gostaria de ter esse reconhecimento, porque ele ficou restrito à cama, ele ficou acamado, ele não tinha como se levantar. Então eu fiz tudo, limpava, né, higienizava, cuidava dele, né? E aí ele nunca falou. Ele nunca falou, ó, minha nora está cuidando de mim, né? Ele deveria, né, ter feito. Qualquer pessoa ia se sentir aborrecido de não ter esse reconhecimento, né? Ela cuidou do sogro, né, até ele melhorar, né? Ela cuidou de tudo, ela ajudou a ele ficar sadio de novo, saudável de novo, se recuperar. E ninguém falou, nem ele falou, olha, minha nora cuidou de mim. Né? Todo mundo, claro, se sentiria aborrecido com isso, mas como é que ela está expressando esse sentimento? Como é que ela está contando essa história? Ele teve uma queda, quebrou a perna, eu estava comendo, eu parei tudo, peguei ele, levei para o hospital, cuidei, fiquei tomando conta. Aí eu fui ao pronto-socorro, né? Procurei um médico que fosse, vamos dizer, especialista nesse caso de fratura, né? Cuidei dele. E numa situação como essa, sim, eu posso enfrentar essa situação. Aí eu perguntei para ela, com esse tipo de situação, você consegue lidar com isso? Ela falou, sim, nenhum problema. Ela não expressou nenhum medo, receio, nada. E eu tenho confiança em mim. E se eu precisar de ajuda, eu sei que meu marido vai estar lá para mim. Então, como é que ela lida com isso? Ela chama o marido, ela liga para o marido. Qualquer coisinha ela lida assim, dessa forma. Ele é minha rocha, ele é meu apoio. Tá. Eu não tenho medo, eu enfrento tudo. Mas eu ligo para o meu marido para ver qual a opinião dele, para ele me dar esse apoio. Eu posso ir para qualquer lugar sozinha, né? Até mesmo num lugar que eu nunca tenha ido. Quando a situação exige, eu posso lidar com ela, mas se meu marido estiver presente, aí eu deixo para ele. Eu não vou me estressar nesse caso. Se ele estiver... né? Tá, então assim, eu falei, você gosta de sair, fazer as coisas? Ela falou, sim, eu adoro sair, fazer as coisas. Eu não consigo ficar sentada em casa. Se eu estiver lá em casa, sem fazer nada, sentada, eu me sinto como se eu estivesse numa prisão. Toda tarde eu saio de casa. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que sair. Se não tiver nada para fazer, eu vou olhar a vitrine, mas eu tenho que sair.
Se não tiver assim nenhuma coisa específica para fazer, eu vou pro shopping center e vou ficar batendo perna, olhando vitrine. Mas toda tarde eu tenho que sair de casa. Eu tenho que sair de casa, não tem jeito. I love shopping. Eu adoro fazer compra. Money don't stay in my hand. Ai, eu gasto dinheiro assim como água. Não fica, dinheiro na minha mão não fica muito tempo. Whatever money I get, Tá. one day it's all over. Eu gasto I go home, tudo. all over. Gasto tudo. Dinheiro não para na minha mão de jeito nenhum. We as a homeopath, when we treat, we should make a contract with the Então, patients. nós temos que nós temos que fazer um contrato, To be proportionate to the né, amount of money I save for you. com os pacientes. Na realidade, nós temos que fazer um contrato com os maridos das pacientes, né? Tipo assim, meus honorários vão ser proporcionais ao dinheiro que eu consegui economizar para você. Tipo, convencer a sua esposa a não gastar tanto assim, né? Deveria ser um contrato pra gente como homeopata. Whatever money I have, by the end of the day, it's Ah, se botar dinheiro na minha mão, acabou. Não sobra nada pro dia seguinte. he gives me a lot of money. Mas ele me dá muito dinheiro. So I said, whether your husband gets angry? No, he doesn't get angry. Aí eu perguntei, seu marido fica com raiva, zangado com você? Ele falou, não, Did it in one day. não fica não, normal. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, então não gasta tudo também não. Deixa sobrar um pouco pro dia seguinte. What do you like more? Clothes, Aí eu jewelry? perguntei, o que você gosta mais? Roupas, joias? Because jewelry, my husband is there to buy. Aí ela falou, não, eu gasto só com roupa, porque joias é meu marido que me dá, ué. Eu gasto em roupas. Clothes, shoes, bags. Roupas, sapatos, bolsas. She has got all the top brands. Ela só compra roupa, sapato e bolsa de grife. Peregna Zelda, Zelda, sim. $5 shirt, Lembra daquela camisa de $275 que eu vi no $5 shirt. do Duty Free do aeroporto, né? Vocês lembram que eu contei o caso, né? Desse designer, né? E realmente eu estava lá no Duty Free enquanto eu esperava o avião, eu vi a camisa, chamei o vendedor e falei, olha, eu acho que tem um erro aqui na etiqueta. Eu acho que a vírgula aqui do decimal está no lugar errado. Seria o quê? $27,50, não $275, né? Por uma camisa qualquer. Eu lembro de ter contado para vocês essa história. Então, To the crowd for the first time. ei, parece que eu estou conversando com você pela primeira vez. First time. Parece que vocês nunca me viram antes. Nunca assistiram nenhum seminário. You give me $10,000, $10,000. Vocês me... I can shop within 5 minutes. I can shop it. I can make it go away. Disappear. Se vocês me derem $10.000, em 5 minutos eu gasto tudo. And it will be the best. It will be perfect. It will be the best. And it will be the latest fashion. E eu só vou comprar o melhor, só roupa de grife. Última moda. That's all I do all day. Look in the net, or look at the fashion magazines, look in TV. Eu fico vendo essas revistas de moda, notícia de jornal, essas notícias sobre moda, televisão. É só isso que eu fico assistindo. Eu entro na internet e fico me informando quais são as tendências de moda. All this. Eu amo tudo isso.
tells me, I have 2 sons. Eu tenho 2 filhos. So I said, oh, you like to dress up, you like to do everything. Spend. Aí, Oh, because she's sim. fine. Ela está se justificando. Eu só tenho 2 filhos, né? Então, não tenho filha. All I do is I spend Então, on myself. eu gasto comigo. Meu dinheiro eu gasto comigo. Porque eu não tenho filha. To spend on her and I have no chance to shop Então, eu não preciso fazer compra para ela. Filhos? Ah, um jeans e uma camiseta tá ótimo. 2 pares de jeans e 2 camisetas tá passando de bom. Um tênis, talvez, né? Não, eles ficam um ano com essa roupa. Tá bom demais. Passando de bom. Mas meninas, não. Aí tem que comprar um negócio hoje, outro negócio amanhã. And when my sons will get married, E quando eles se casarem, my daughter-in-law the same way. é claro, aí eu vou adular a minha norinha, né? Igual eu compro as coisas para mim, eu vou comprar para ela. House atmosphere is good, no problems. Sem problemas aqui. She says, Aí ela the falou, house atmosphere is very nice and a calm. atmosfera na casa é ótima, né? Tá tudo bem. E se houver conflito, é por minha culpa. I am the one culprit. I am the one who spoils it. Eu sou a pessoa que cria o conflito em casa. I only start all the fights and the quarrels. Sou eu que começo a brigar, começa as brigas, e as discussões. Eu falei, tá, tudo bem. O que ela está falando? O que vocês acham que ela está falando? Então, ela aceita o fato de que ela é o problema, que ela é a pessoa né, que cria problemas na casa. O que vocês acham disso? Né? As pessoas brigam, né? As pessoas discutem. She is the center of the universe. No, but the Ela é o centro do universo, né? E ela aceita, né? Isso com toda calma. Não se sente mal a respeito, não sente remorso, without any remorse, sem remorso, no sadness. sem sentir tristeza por isso. She said, I can fight, I can Eu quarrel. posso Then again be nice with them. brigar com as pessoas, né? Discutir com elas e depois tudo bem, volta ao normal. Parece atitude It seems de like criança a mimada spoiled mesmo. child attitude. Absolutely. Really Criança spoiled. mimada. And what was she in childhood? E o que ela era na infância? Spoiled, pampered, only child. For Adulada, after 6 years of marriage, filha única, depois de 6 anos de casamento que os pais conseguiram engravidar. has Até she hoje. grown up? Não. Ela cresceu? Ela amadureceu? Atitude, mantém a mesma atitude. She's Sem still a child. attitude. Sem attitude. Child at heart. Uma criança, um coração infantil, uma mente infantil. Accepting her negative Mas aceita as suas qualidades negativas, né? Não se envergonha delas. qualities, about it very, very Fala openly, freely, sobre elas assim abertamente. no remorse, no Não bad mostra about it. nenhum remorso. Não demonstra remorso. I won't say sorry. Why should I say sorry? Even if I start the fire, so do you say sorry then? You feel Ah, bad? Yes, aí eu no? não. Você se sente mal a respeito disso, de criar problemas? Sim, me sinto, mas eu não vou pedir desculpa, não. Não vou, não. Now it's less. Agora menos. Now it's less. Agora um pouco menos. Sometimes I say sorry, sometimes Porque I say, às "My vezes fault." eu falo, ah, tá, desculpa, gente, foi mal, foi culpa minha. The medicine has changed her. Então, o remédio fez com que ela mudasse. Look down, quiet. Ela, né, se acalmou de uma certa forma, tá mais quieta, Before, now the ego is less. né, menos ego, o ego dela diminuiu. I am something. Antes eu achava que eu era algo. Before I felt, Eu achava que eu era algo. now nothing. Agora nada. She says again, now it's become
because I'm becoming more religious. Aí ela fala, bom, é porque agora eu me voltei para a religião e Because of the remedy. ela não sabe que é por causa do remédio. Ela está achando que é porque agora ela está mais religiosa. Então ela está assim dando crédito à religião, né? E crédito que não é a religião nesse caso não merece. Foi o remédio. So now you saw this. What is the behavior? This important. Vocês viram? Qual o comportamento? She wants Essa her qualidade é children importante. to do well. It's there in the Então ela quer que as crianças children to do well. também They get any prizes in the school or something. She feels very sejam bem-sucedidas, né? Que sejam elogiadas na escola. Mas elas não são muito boas na escola. Now she is becoming more religious a little bit. Agora ela está ficando um pouco mais religiosa. Even I tell my children to pray first and then only step out of the house. Eu até falo para os meus filhos, né? Antes de sair, vocês têm que rezar. Você tem que, Before going to bed, antes de dormir, também rezar. Antes de dormir, fazer suas orações. she has learned all the religious rituals. Ela aprendeu todos os rituais religiosos. What is the observation? Please tell me Quais são as suas observações? Eu gostaria de ouvir vocês. Então, o que vocês observaram, né, de todas essas imagens? Vamos lá, gente? Quais são as suas observações? Com certeza vocês fizeram algumas. Um comportamento bastante característico. Professor, eu observei que ela saiu do centro dela. Ela pensou nas crianças agora, nas divindades. Okay. Yeah, that's the end. Sim, aí. Observation. Okay, that's what she says. É isso aí que ela está dizendo, né? Isso aí é o que ela está dizendo. Eu quero que vocês How is she talking? me falem como é que ela está. What is her face? What is her expressions? How is she talking? Como ela está falando, como ela está se expressando, o rosto. Eu observei que I no noticed início ela that in estava the muito beginning, preocupada, she was very com concerned, franzindo a testa e e uma expressão assim crunching her diferente. Mas no forehead, finalzinho and da she was concerned. entrevista, But at the end ela of the está mais interview, solta, she's mais freer, espontânea, she's more com um sorriso spontaneous. mais aberto. Her smile is more Eu senti open. essa mudança assim So na expressão I felt dela. this change in her expression. Okay. In the interview itself, there is a big range of emotions. Há uma vasta gama de emoções, In the interview né? itself, a big range of emotions. Também uma gama muito grande de emoções, assim, vivaça, bastante excitada, entusiasmada, muitos gestos, né, mexendo no cabelo, sentada, inclinada para frente, sorriso muito aberto, né, do fundo do coração, falando abertamente sobre as qualidades negativas. Mais alguém? Alguém? Ok, eu observei a I língua noticed her tongue. para Ok. fora várias vezes, She stuck out her tongue many a times. Really? tatuagem, Tattoo. sempre a cabeça dela pendendo mais para o lado direito. Her head always tilting to the Ela right. se incomoda com She's worried gases, about provavelmente a her roupa gases. não suporta, apertada So no probably abdômen. her clothes are tight in the abdomen. Ela acabou de puxar um pouquinho a roupa dela do pescoço, Pulled her- abaixo, her, como se fosse her aliviando o clothes from the pescoço. neck, from the neck Muitas region. joias, Lots of extrovertida. jewelry, extroverted. Ela se sente confiante só depois que ela tem o aval do marido, quer dizer, ela
ataca, parece que ataca os outros depois de um aval do marido. Se sente confiante depois que... Okay? Certain assumptions that this gas and esse gás, né, essa roupa apertada, não, isso talvez não seja pertinente, mas o resumo é bom. Inicialmente, ela estava realmente muito In the vivaz beginning, she was like e vivacious, ela fazia uma atitude and, assim, she- desconfiada. Ela she olhava had, assim, you know, várias like, vezes no início, suspicious in the beginning. aguardando. She was looking like, Depois she foi was waiting for soltando, sempre something, muito but then she vivaz. was like, you know, loosening up or becoming more relaxed. Meio but always, briguentinha, né? Vivacious, a little bit very quarrelsome. vivacious, no doubt about that. 101%. Very 101%, né, vivaz, pleno de vida. Yes, everybody agrees? Todo mundo concorda? Very vivacious, Muito vivaz, extrovertida, open-hearted, coração aberto, open-hearted incluindo aquele sorriso aberto, speech. Okay? né, a fala. What else? O que mais? Look at the expression. Olha a expressão. Eu quero que vocês prestem atenção nos olhos, na expressão dela. His eyes. Olha, vejam esses olhos, Nothing is hidden. né? Everything, it's an open book. Ou seja, um livro aberto, não tem nada escondido. Open book. Um Open livro aberto, smile, um open sorriso face, aberto, o rosto aberto, Look into her eyes. Everything is open. No, tudo aberto, nothing hiding. tá? Não tem nada escondido. Okay? The most important part is E a parte mais importante é que ela gosta de money. gastar dinheiro. Spend money. Gastar dinheiro. Money does not stay in her hand. Dinheiro na mão dela é vendaval. Jewelry, shoes. Ela gosta de comprar roupas, purses. joias, nem tanto joias, sapatos, bolsas. Now one more thing, this lady has common with the previous case. Tá. O que ela tem em comum com o caso anterior? So one more thing which Então, she has common Mais uma coisa que ela tem em comum with the previous case, com o caso anterior. very important point in that previous case too. Um ponto muito importante This lady also no had caso anterior. 3 abortions. Então, essa senhora também teve 3 Not abortos. natural, but 3 abortos não naturais. 3 medical termination of pregnancies. 3 abortos induzidos, né? Again, Sim. for no reason, just Sem because razão nenhuma. they did not want the children. Porque simplesmente ela não queria esses filhos. She has 2. Ela tem she no 2. more children, Então ela não queria mais, but that's what I'm saying. That lady had 7. mas aquela senhora First teve case. 7, o primeiro caso, This 7. lady has 3. Essa teve 3 abortos. I'm not talking about the religious. Eu não estou falando dos aspectos religiosos, né, sobre isso, mas eu estou falando apenas do fato de que ela fez aborto. So now, what are the qualities? He did a very good job. I just add to that, Então, as I said, very vivacious, open, Vivaz, aberta, eccentric. né? That's the most important thing. Ela gasta dinheiro,
very, very open, bastante aberta. smiling, laughing. The other one lady Ela also ri. was smiling, laughing. Ri bastante, sorrindo. Tem uma espécie de inconsequência. It's like Por an exemplo, ela inconsequent faz- person. Ela tem todos os The- defeitos She dela has all her, e ela you know, não se flaws, and arrepende. she Ela doesn't fez os regret. abortos e You know, tudo she bem. had the É abortions, uma espécie de okay. inconsequência. It's Eu não like sei se está inconsequent, ligando I falta know. de senso So how moral. do you Lack of moral Eu sense. vejo como I see as é uma egolatria. egolatry. Será que- Não sei se seria um She is a adoration of Mas her own ego. eu não sei dar um nome, mas é uma, Okay. Yes. é uma You are inconsequência. absolutely right. Inconsequence. And what Inconsequent behavior. Que mais? Inconsequent behavior. Inconsequent behavior. But yeah. what else? What is Mas this? o que mais? This telling very openly Isso about even é her. de It's falar an egoistic person. abertamente, né, até das suas próprios defeitos. Né? O que isso fala sobre as comportamento qualidades infantil, negativas? não. Childish behavior? Não é. Childish, yes, Childish absolutely behavior, true. sem dúvida, sem Very dúvida. good. Muito bom. But an egoistic person Mas assim, é egoísta, will never talk ególatra. about his negative qualities. Ela não falaria sobre as suas qualidades negativas. He will talk about his Tá, positive ele vai falar qualities. He will sobre as exaggerate his qualities. Qualidades more than what he positivas. is. Iria But he até will not exagerá-las, talk about his mas não negative qualities. falaria sobre as qualidades Here she's talking negativas. all about her anger. She gets angry. Ela falava sobre a raiva, olha só, eu que crio problema em casa, eu que brigo com o povo, né? Mesmo quando eu estou errada eu não peço desculpas. She wants the husband to E ela quer que o marido apoie ela, apesar de saber que ele, né, tem que, de uma certa forma, apoiar a mãe dele, tá? Mas aí ele explicou para ela, falou, então tá, tudo bem. Né? Então, ou seja, um comportamento infantil. É uma pessoa mais de mentalidade menor. Yes. What is it you said? What is it? Can you... É o ingênuo, né? Ingênuo, mas não é. Naive, yes. Excellent. And mentally? E mentalmente ele é Yes. Less of intelligence. menos inteligente, né? Yeah, but yes. Mas não é o caso dela. É mais como se uma pessoa Who has less menos inteligente, né? Que tem menos inteligência. Excelente. So a person who talks about Uma pessoa negative que qualities fala sobre as qualidades negativas, sem nenhum tipo de remorso ou constrangimento. in an open like this De forma aberta, num vídeo como esse, ela, said with no remorse, sem nenhum tipo de remorso, de arrependimento ou constrangimento. she does abortion just for the Ela sake of it, fez aborto simplesmente porque não queria os filhos. Ela poderia ter usado outro tipo de método de planejamento familiar, né? Foi a mesma coisa do primeiro caso. she also liked to spend Ela money. também gostava de gastar dinheiro, as duas. Ela também sorria constantemente. This lady is more Essa like a moça spoiled é child mais of como uma criança mimada, né? Uma criança spoiled mimada. child brat who has been Uma criança pampered so much in mimada the childhood that que now foi muito mimada na infância e agora não gosta de compartilhar, não gosta de dividir nada, não quer dividir o marido. Na infância ela nunca precisou dividir nenhum brinquedo. yes. Em relação a, Regarding digamos, dela fazer the fact that abortos, she né, has had abortions não ter uma relação de conflito com isso aí. and E has também no conflict with this Ta- fact. No, not religious. That's why I said it's not Sim, nothing não tem religious. nada a ver, nenhum Cer- tipo de... também de provocar Also the fact that she situações em casa em provoked que ela situations at reconhece, home in em which she que ela acknowledges, she recognizes provoca that she situações provokes, em she que ela causes possa situations ter ciúmes, em which que might ela make her possa jealous, ter outros which she tipos de might feel dificuldades, jealous mas or que ela other types of demonstra, troubles, and digamos, at the same time uma she's indiferença indifferent to all of that. a essas No, situações. no indifference. Não é bem diferença, Oh, não. very lively person. Não, ela é uma pessoa bastante vivaz, Absolutely no bastante... indifference. Não há indiferença. She is full of life. Ela é cheia de vida, né? Vivaz, ela quer aproveitar a Go out every day, vida, shopping, fazer spend compras, money, gastar smiling, dinheiro, laughing. ela ri, She sorri. fights, next moment, she's Ela happy. briga no momento e alguns minutos depois ela já está She's back to the feliz, person talking, conversando com a never keeps pessoa, her ela nunca guarda mágoas. She gets angry on Até quando ela others, fica com she raiva gets nos mad, mais velhos, ela fala de volta, ela revida, ela não respeita a idade dos mais velhos. creates problem in the house, Ela but cria she's problema em okay. casa, mas tudo At the bem. same time, she also Ao mesmo takes care tempo, of ela her também in-laws, cuida dos cunhados, dos sogros e do sogro e da sogra. Ela não se importa em cuidar deles.
Ela cuida, inclusive, das questões físicas, né? Das fezes, da urina, os Ao mesmo cuidados tempo que ela tem, assim, esse desejo de ser apreciada, de ser reconhecida, por um outro lado, ela parece que ela tem um certo descaso com a opinião do outro quando ela fala dos defeitos dela, como se ela não se importasse, com certa falta de senso moral. Lack of moral sense, maybe. Não é exatamente moral. Não, aí já é demais. A moral já é uma questão do certo e errado extrema. O sentido de moral é a questão do certo e do errado, né? Ok, você chegou no ponto, é isso mesmo. Só que a descrição é outra. Não sei qual seria a sentido palavra. de certo e errado. Very near. What is this? É perto do The sentimento sense of de right certo e and wrong. errado. And this abortion, E a questão do aborto. doing so many abortions, Ter tantos not abortos e not good for health, this is not não right. pensar que de repente é ruim para a saúde, não é correto religiosamente, fisicamente, moralmente. E ainda falam sobre isso abertamente. Hima? What did you say? Hima too? É criança, imatura, infantil, irresponsável. Immature. 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 Childish. Irresponsável. Yes, childish, yes. Irresponsible. Agreed. Childish, irresponsible. Concordo. More, something Imatura. more. Mais do que isso. Mais do que isso. Imatura, infantil. Mais. Chega a ser Do you idiota? think it's like an idiot? No, she's not. Não. No, not idiot. Não idiota. Yeah, honest. Honesta. What kind of honesty? Mas que tipo de... que tipo de Child, yes, honestidade? that is agreed. But honest, what kind of honesty? And how is Mas she saying it? essa honestidade, né? Como é que ela está contando as coisas? Yes. Sim, é isso aí. This is É isso what aí. is called É o que as nós chamamos indiscretion. de indiscretion Where they em don't inglês. know As pessoas não sabem se comportar em algumas situações, né? Então, ou seja, por exemplo, aborto não se faz, né, com essa frequência. E se no caso de ter feito aborto, a gente não fica divulgando assim, né, falando sobre as suas qualidades negativas, né, em ambos os casos. Falta de preocupação com isso. E mais alguma coisa. Qual é a rubrica? Né, que, ou seja, a pessoa é infantil, ego, exacerbado, gastador, quer ser reconhecido, quer elogio, raivosa. Aqui nós temos os resultados de abril de 2013. Ovários normais, sem cisto, útero normal, tudo normal, sem distorção. E agora, nós podemos ver, olha só, Jill, ela tem, o Jill está no canal endocervical, não existe aqui cisto fibroide. Aí ela colocou o Jill agora, por que não colocou antes? Né? Deveria ter colocado antes. Aí não precisava desses abortos. Talvez, tá? Uma gravidez assim, sem querer, né? Acidental, sem planejar, mas 3, né? Mais de uma, só em função de um pseudo planejamento familiar. Bom, eu quero que vocês pensem sobre tudo isso, sobre o primeiro caso, o segundo caso. Então, nós vamos pensar sobre isso durante o almoço.
não almoce bem, fiquem só pensando sobre os casos, né? E aí nós vamos, quando voltarmos, nós vamos discutir esses casos. Eu tenho certeza que o remédio, a Amélia já nos falou, o remédio está próximo, né? Não é esse, mas é bem próximo. Certinho? Então, muito obrigado.